Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, confia e segue. Prefácio. Leitor amigo, dificuldades e crises, conhecemos-las igualmente. Os amigos espirituais não petrificam o coração. Aqueles entes queridos que te precederam na grande transformação, conquanto em outra forma, te acompanham a jornada no plano físico, escorando-te as forças. Inegavelmente, o mundo de hoje atravessa grandes provações individuais e coletivas. A fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, faz-se necessária a nós todos, a fim de que, irmanados uns aos outros, consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência, resguardando a nossa segurança mental. Se acolheste os ensinamentos do Divino Mestre, aceita os entraves e conflitos em que porventura te encontres, procurando superá-los sem queixo ou desalento. Confia e segue. Desilusões talvez hajam surgido pela frente, derrubando-te castelos de esperança. Entretanto, não te rendas ao desânimo. Confia e segue. Desvinculações em família terão aparecido, infundindo-te surpresas dolorosas. Mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia. Confia e segue. Prejuízos e débitos compulsórios te impelem a sacrifícios com os quais não contavas. No entanto, não desesperes e nem esmoreças. Confia e segue. Incompreensões te martelam os dias. Contudo, não te imobilizes na tristeza ou no desencanto. Confia e segue. Este livro é um convite para que sigamos com Jesus nos caminhos a trilhar, porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir, estejamos convencidos de que estaremos com Jesus, tanto quanto Jesus se nos faz sempre o infatigável companheiro. Emmanuel Uberaba, 5 de março de 1984. Monumentos vivos da fé. Amar sem exigir compreensão. Colaborar para o bem nos lugares onde o mal se nos afigure solidamente instalado. Aguardar sempre o melhor, ainda mesmo nas piores situações. Compreender os cooperadores das tarefas em que estejamos quando se afastam de nós, doando-lhes tranquilidade com as nossas expressões de simpatia e entendimento, a fim de que se sintam livres de quaisquer compromissos. Sofrer e chorar quando as provações da existência a isso nos induzam, mas prosseguir trabalhando e servindo sempre. Desculpar ofensas com a certeza de que os erros dos outros poderiam ser nossos. Não nos queixarmos de ninguém. Respeitar a liberdade alheia. Abençoar e auxiliar sem exigências a todos aqueles que não nos aceitem os princípios e nem pensem por nossa cabeça. Repetir indefinidamente esta ou aquela prestação de serviço com inteiro esquecimento de nossos próprios interesses. Sabemos que o progresso da ciência, na atualidade da Terra, levanta máquinas e realizações admiráveis que assombram a vida comunitária, mas não podemos esquecer que a fé constrói prodígios na área dos sentimentos, prodígios que não compramos em supermercados e nem podemos pedir ao mais eficiente computador. Confiança do Mestre. Todos somos obreiros do progresso, todos estamos endereçados à perfeição. Comumente, porém, declaramo-nos incapacitados de quaisquer realizações de natureza espiritual que emanem elevação e articulamos resposta negativa às requisições de serviço, demorando-nos indefinidamente em ponto morto. Importante para nós, todavia, reconhecer que Jesus, a quem proclamamos obedecer, não pensava de modo semelhante. Disse-nos o Senhor: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres.
Identificareis a árvore pelo fruto. Buscai e achareis. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. Acumulai tesouros nos céus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meditemos nas afirmativas do Cristo a nosso respeito. Justo ponderar que ele de ninguém solicitou o impossível, e se apelou para nós, conclamando-nos a acender a luz da fé viva, a procurar a verdade, a amealhar conquistas da alma, conservar a consciência tranquila e amar-nos fraternamente. É porque podemos empregar boa vontade e esforço constante no próprio burilamento, a fim de o atendermos. De servidor para servidor. Nunca te permitas o vazio da tristeza inútil na caminhada do bem. Não te fixes nos empeços da senda. Reflete nas bênçãos recebidas. Rememora os obstáculos que passaram e pensa nas alegrias que o trabalho te concede. Acordaste cedo para a luta pela própria sobrevivência e bastas vezes acompanhaste os amigos nas tribulações com que se viram defrontados, partilhando-lhes a dor. O trabalho, porém, te estendeu apoio em todas as crises, trazendo-te amigos outros que te podaram as inquietações e te restituíram as forças dilapidadas para que não desfalecesses. Oraste nos momentos difíceis, suplicando o amparo da vida maior, e através do trabalho, braços devotados se te fizeram canais de apoio, sustentando-te os passos ao longo do caminho. Nunca te rendas à tentação do repouso desnecessário, e nem te aconselhes com o desalento, de vez que, em tuas áreas de serviço, encontras sempre tudo aquilo de que mais necessitas, a fim de seguir adiante. Honra os encargos que te honram e, sobretudo, agradece ao trabalho tudo aquilo que um dia possas ter ou ser de melhor. Portanto, é no trabalho do bem aos semelhantes que terás em qualquer tempo o teu mais seguro endereço para o socorro de Deus. Imperativo da fé. Há quem diga que existem homens absolutamente sem fé. No entanto, a fé expressa em si mesmo um agente indispensável nos mais simples processos da existência. Um companheiro nessas condições talvez ainda não consiga assimilar a confiança nas leis divinas que nos regem, mas não conseguirá dispensar a fé no trânsito das horas. Ainda que não perceba, semelhante amigo estará usando a fé nas menores tarefas que lhe digam respeito. Confiará no motorista, de cujo trabalho se aproveita para ganhar tempo e distância. Acreditará na casa bancária, que lhe preserva as economias, de cujo chefe nem sempre conseguirá apertar as mãos. Entregar-se-á ao médico, sempre que necessite reajustar a saúde. Confiará no laboratório que lhe fornece o medicamento indicado a reequilibrar-lhe as energias orgânicas. E crerá na higiene e na experiência de quem lhe prepara a alimentação. É inútil que esta ou aquela pessoa se declare inteiramente sem fé, porquanto, sem confiar em alguém ou sem acreditar no valor de recursos determinados, ninguém poderá viver. Nos momentos graves, diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te visite, apontando-te as tentações e os riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e a deliberar sem as escoras de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induz a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixam a sós, sem comiseração por sua sede e necessidade de companhia, diante de palavras impensadas,
partidas de pessoas estimáveis que te façam mergulhar no poço da amargura, diante do corpo doente e abatido que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança. Quando a morte reduzir ao silêncio a voz daqueles que se te fazem queridos. Quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Com Jesus, a vida adquire novo sentido, a dificuldade se faz bênção, dor é alegria, tristeza é a véspera da consolação, a luta construtiva produz a tranquilidade da consciência, trabalho é condição de felicidade, a sombra é a fonte de luz, a lágrima é pérola do sentimento, desprendimento é o caminho da posse verdadeira, renúncia é a aquisição, sacrifício é a estrada para as alturas. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas da mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. Diariamente. Não te apegues à expressão literal da lição de Jesus, quando nos exorta a buscar os irmãos infelizes, toda vez que estejamos à frente de mesa lauta. Nem sempre conseguirás reunir companheiros de luta em ágapes festivos. Entretanto, é imperioso recordar que o sol, a cada dia, te descerra à existência todo um banquete de soberana alegria. Cada manhã, alongas teus braços na exaltação do calor e da vida. Pensas em harmonia com o justo discernimento. Usas o verbo na expressão dos desejos mais íntimos e, sobretudo, podes estender o próprio sentimento em forma de carinho e compreensão. Lembra-te dos coxos de raciocínio, dos famintos de entendimento, dos desesperados de espírito, dos encarcerados da aflição, dos torturados da ignorância, dos estropiados da alma, dos aleijados da fé e dos mendigos da luz. Não te afastes deles, a pretexto de conservar a virtude, nem lhes recuses lugar à mesa do teu amor. São flores que o incêndio das paixões crestou no solo da terra, antes que pudessem frutificar nos melhores sonhos, harpas quebradas nos caminhos do mundo, antes que mãos benevolentes e sábias delas conseguissem arrancar a melodia da eterna beleza. Mais do que os teus afins, esperam-te o concurso para que se refaçam antes as bênçãos do céu. Levanta-te ao lume do alvorecer, ofertando aos menos felizes o repasto de tuas próprias consolações, e quando o crepúsculo te venha cerrar os olhos, adormecerás exultante de paz nos braços invisíveis do amigo eterno, que transformou a própria cruz num sólio de esperança e perdão, para alçar-se em suprema vitória ao coração das estrelas. Divina fé. Vejamos como se comportava Jesus no trato da fé que lhe abrasava o coração, a fim de que não nos falte entendimento no cultivo da sublime virtude. Anjo entre os anjos, não desdenha descer ao convívio dos homens, mais para padecer-lhes a brutalidade do que para